Bom, meus irmãos, qual que é a nossa proposta, né? Para o dia de hoje, para a nossa imersão. A gente está no mês de outubro, né? Então, um mês, assim, que é um marco para os protestantes, né? Onde a gente sempre lembra da reforma protestante. E eu sei que a igreja já teve por diversos anos aqui, né? Várias explanações e aulas acerca da reforma. Então, nosso intuito hoje eu vou rapidamente aqui correr do período apostólico, ou pós-apostólico, até a reforma, só que a gente vai fazer um retrato, um quadro, especificamente dos batistas. Então, a gente vai trazer essa abordagem que vai dizer respeito à identidade e os distintivos batistas. O porquê que a gente se denomina ou entende que nós somos uma igreja batista, não é isso? Está lá no nome da nossa entrada lá, Comunidade Batista. Eu te agradeço. Aí eu falo mais. Então, por que a gente, de fato, entende que nós somos uma igreja batista? Isso é muito importante, apesar de ser algo secundário, a gente tem a mania, né, ou a gente tem o costume de achar que algo, por ser secundário, não é importante. Não é verdade? Tem coisas que são secundárias à fé. O que nós vamos falar aqui, é claro que é algo secundário à fé. Ok? Mas é como a gente entende a palavra de Deus, a nossa eclesiologia. O fato de ser algo secundário não quer dizer que isso não é importante. Entendem? Então, isso é importante. Até dentro daquilo que a gente, quando vai pensar igreja, pensar numa eclesiologia ou numa teologia, a gente vai ter aqueles assuntos, que são os assuntos, assim, são as verdades inegociáveis, aquelas que não dá para a gente abrir mão, e são essas até que a gente configura uma igreja ou não, né? O que é uma igreja? Bom, para ser uma igreja precisa de tais e tais pontos, destaques. Ok. Mas tem outras questões que dentro da maneira de pensar a igreja que são importantes também. Vou dar um exemplo aqui, assim, bem rápido, e a gente vai falar sobre isso também. Um exemplo. A gente teve batismo pouco tempo na igreja, e o nosso batismo foi por imersão. Mas por que a gente batiza por imersão e tem gente que batiza por aspersão? Não é isso? Mas por quê? Tem um motivo para isso. Então, é importante a gente saber também o porquê que a gente crê no que a gente crê. Nós temos a fundamentação, a gente entender. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aqui, e a gente até vai se achar nessas abordagens, né, batistas que eu preparei aqui. Mas vamos lá. Então, eu quero fazer agora assim. O meu objetivo, meus irmãos, não é me exaurir aqui na história de lá até os dias de hoje, mas eu vou passar rapidamente, trazendo alguns pontos para a gente se situar. É muito ruim, né? A gente está, às vezes, ouvindo algo, mas que você não consegue se situar ainda em que momento da história que você está. Não sei se já acontece com vocês, mas comigo, principalmente no início da caminhada, quando eu começava a ler a Bíblia, eu falei, cara, eu leio, mas eu não entendo nada. Em que momento é isso que eu estou lendo, né? Então, só depois que você vai entendendo os momentos, né, aquela cronologia bíblica, aí foi ficando mais fácil. Falei assim, agora eu estou em tal momento da palavra de Deus, acontecimento, né? Então, eu vou tentar situar os irmãos, ou relembrar para aqueles que já sabem, né? Mas para que a gente possa partir todo mundo do mesmo ponto, né? E um outro erro grande também é a gente pressupor que todo mundo já sabe aquilo que parece ser básico, né? E, por vezes, o básico ele precisa ser novamente dito também e reforçado, ok? Então, a gente vai começar com... Fica ponto para lá, né? Então, a gente vai começar ali sobre um breve, como eu disse, né, um breve resumo sobre a história da igreja até os dias de hoje. O primeiro período ali é o período pós-apostólico, ok? Então, que período é esse? Que momento é esse, né? Depois da morte dos apóstolos, as igrejas continuavam a se expandir gradativamente, apesar das pressões externas advindas de diversas partes da sociedade. Tornar-se discípulo de Cristo poderia custar constrangimentos, acusações falsas, tensões familiares, confisco de bens e até as próprias vidas, e muitos pagavam esses preços. Então, esse período aqui é aquele momento em que a gente, olhando ali para o livro de Atos dos Apóstolos, né, a gente vai ver aquela maravilha ali, a igreja crescendo, o evangelho avançando, mas logo em seguida a esse momento em que a igreja começa a ganhar, a cair na graça do povo, né, que ela começa
a compartilhar cada vez mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, logo em seguida vem um período de perseguição. Então, aquela igreja que naquele momento começa, então, a avançar, a crescer, o Evangelho começa a expandir, mas logo em seguida vem uma perseguição. E essa perseguição vai fazendo com que essas pessoas, com que os crentes façam o quê? Eles se espalhem. Então, foi um período de forte perseguição, porque o cristianismo, ele foi tido pelo judaísmo como uma seita. E por ser uma seita, era algo que era falso, eram falsos ensinos. Então, não era, vamos dizer assim, a religião daquele momento, não era o cristianismo, era o judaísmo. E os cristãos passaram a ser, então, perseguidos por aquilo que criam, que era o que? Os ensinamentos dos apóstolos. Ok? Então, foi nesse tempo aí que homens defenderam a existência da igreja. É aqui que começa, então, até esse conceito de você ser um apologeta, né? Aqui que eles passam a ser conhecidos como apologistas, né? E talvez dois nomes aí muito importantes nesse tempo seria de Justino Marte e também Tertuliano. Então, é esse momento aqui, o período pós-apostólico. E qual que era, então, a missão daquela liderança? Qual que era, dentro do desafio da perseguição, eles que tinham que também, aliado a isso, combater os falsos ensinos. Então, além de tentar se manter vivo como igreja, né, escapando, fugindo dessas perseguições, sofrendo tudo isso, eles ainda precisavam combater os falsos ensinos, do que de fato não era o Evangelho. Porque quando você tem ali então uma convicção, alguns princípios, muitos vão dizer o que aquilo não é, que na verdade não é aquilo. Então você tem que reafirmar as suas convicções, a sua fé, no que está baseado. Foi o trabalho que aqueles irmãos tiveram. Dois nomes também importantes, Irineu e Orígenes. Mas foi nesse período também que a gente teve um ponto marcante da fé. Foi o momento em que foi consolidado o cânon do Novo Testamento. Então, olha só, em meio a tudo isso, né? Perseguição, a igreja crescendo, mas perseguição, combatendo falsos ensinos, mas é agora também que, no momento da história da igreja, que eles definem, não, esse aqui é o cânon bíblico do Novo Testamento. Esses são os escritos que são inspirados. Então, o cânon significa régua, né? A régua de medir. Então, foi quando eles decidiram, olha só, isso aqui, esse texto é inspirado, esse aqui não é. Então, foi quando eles se juntaram para poder trazer essas definições. Então, olha o que a gente consegue observar nisso. Às vezes a gente pensa que todo o mover, ele é tão somente, vamos dizer assim, espiritual no sentido de ser algo sobrenatural. Mas a gente vai ver aqui, então, a ação de homens que foram usados pelo Senhor para poder dar passos importantes na fé cristã. Okay? Assim como a gente tem na escrita da palavra de Deus, Deus usando cerca de 40 homens inspirados por Ele para trazer esses escritos, que é a voz do próprio Deus. Então, a gente vê também a atuação do Espírito Santo na vida desses homens, naquele momento da igreja, para poder organizar também o cânon bíblico do Novo Testamento. Nesse período também é que a gente tem a origem dos credos. Os credos, o que eram? Eles eram afirmações específicas, né, a respeito da fé cristã. E aí, dois credos muito conhecidos são os credos de Nicéia e de Calcedônia. O de Nicéia, então, é o mais conhecido, né, porque foi nele que se definiu, se atestou a dupla natureza de Cristo. Então, quando alguns falavam que Cristo ele era somente divino e ele não era humano, foi nesse credo aqui, foi nesse concílio aqui, no concílio de Nicéia, eles emitiram um credo e que testificaram, não, Cristo ele detinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, uma não sobrepujando a outra, né? A gente até tem um cuidado de falar, quando pensando a respeito da natureza de Cristo, às vezes a gente fala assim, ele era 100% homem e 100% Deus, né? Só que 100% dá 200, né? Então, é mais interessante a gente falar, né? Integralmente homem e integralmente Deus. Então, essa era a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas afirmações da fé, elas se deu ainda nesse tempo, nesse período aí pós-apostólico. Bom, irmãos, eu estou resumindo aqui, falando, mas aqui já tem alguns séculos, tá? A gente está falando do século I, até mais ou menos aí o século IV, que é onde a gente vai chegar agora.
Então, em seguida a esse momento, até que os irmãos estão me acompanhando bem, estão conseguindo se situar, né, em que momento que a gente está. E aí, após isso, a gente vai passar por um outro momento da fé cristã, quando o cristianismo ele deixa de ser considerado uma seita e ele passa a desfrutar de um favor, de uma simpatia do império, e agora o cristianismo passa a ser uma religião aceita. Nesse momento aqui, já não tem mais perseguição. Ou se tem, ela está bem reduzida, porque agora já não há mais esse embate do império, do governo, do Estado, né, na época, com o cristianismo. Então, a igreja agora ela começa a desfrutar de momentos assim de ventos favoráveis, né? Então, não tinha perseguição aqui. E isso foi definido lá no Edito de Milão. Então, a característica desse tempo aqui, que está entre o século IV ao século XVI, é nesse gap aí. Diminuição, então, da perseguição. Então, a fé cristã passa a ser aceita, mas acontece também uma institucionalização da igreja. Porque a igreja agora ela vai se fundir com o Estado. E a gente vai ver lá na frente, na aula do Gustavo, que, inclusive, isso é um dos distintivos contrários, né, do que os batistas acreditam. Essa relação da igreja com o Estado. Então, a gente tem nesse momento aqui também, com essa fusão, a congregação agora, a membresia, ela passa a ser contaminada, porque agora você tem muita ocorrência, uma mistura de bodes e ovelhas. Você passa nesse tempo aqui agora, ter uma igreja predominantemente nominal. É isso que acontece, né? E é até inusitado, né? Então, se num tempo em que você tem a perseguição, o evangelho avança, o cristianismo, vamos dizer assim, puro avança, porque vocês viram ali que era questão de vida ou morte. Então, pessoas deram a vida por isso, não perderam as suas vidas por isso. Por isso que eu digo que tem coisas que parecem ser secundárias, mas não são, né? Então, aquilo que antes era objeto da sua fé que poderia te causar a morte, aquilo que eles conquistaram, né, a preço de muito sangue, agora o negócio fica mais tranquilo. Só que tem o ônus disso também, essa institucionalização da igreja com o Estado. E aí, é nesse momento aqui, também que surge um terceiro ofício na igreja, que é o ofício de bispo. Não no sentido como nós entendemos, né, como sendo uma palavra intercambiável de presbítero, né, ou pastor, mas um bispo como aquele que daria continuidade à sucessão apostólica. Então, o bispo aqui nesse momento em que ele é nomeado, que surge esse ofício, era o conceito seguinte: bom, se tal fulano é um bispo, eles iam fazendo um resgate ali, né, puxando uma genealogia, dizendo que esse aqui era um bispo descendente lá da época de Pedro. Então, por isso, ele tinha uma autoridade maior por ser um bispo, né, da linhagem dos apóstolos. E a gente tem que entender que teve um momento apostólico, da autoridade dos apóstolos, mas com a falta dos apóstolos, eles instituíram 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Esses, então, passam a ser os oficiais da igreja. Mas agora não, agora entra um outro ofício, que é esse bispo, mas com essa ideia de uma continuidade na sucessão apostólica. É nesse momento também que a igreja passa a ser aceita, que começa a ter uma separação entre a liderança, chamado clero, e a membresia. Então, começa a haver agora uma diferenciação, né? Ou até no tratado, na autoridade. Opa, não. Só quem pode ensinar é o clero. São só os líderes. Então, muitos membros foram proibidos de ensinar nas suas igrejas. Não podiam, porque agora começa a ter essa separação, né? Então, se você é do clero, você é alguém agora de um escalão mais alto, né? Você é de uma outra patente, do outro patamar, né? Você é alguém, opa, esse aqui é mais especial, né? Tem mais unção aqui, né? E esse aqui também é dotado de autoridade para ensinar, né? Ou para compartilhar. Fora daqui, não pode haver, então, esse compartilhamento da fé. Então, é nesse momento. Então, a gente vai vendo que
de forma até inusitada, agora quando a igreja desfruta de mais liberdade, ela começa a declinar. É uma espiral descendente que ela vai percorrendo. E é onde a gente entra aí também no período medieval. Então, tudo isso já está chegando nesse momento e vai ser mais agravado ainda por conta do período medieval. Então, como a gente diz em Nordade Popular, a igreja começou a ir ladeira abaixo. Com toda a liberdade que ela tinha, ela foi só declinando dentro da pureza, né, da sua fé naquilo que cria. Bom, então, a igreja, ela sofre, então, ou ela passa a ter, na verdade, influência, na Igreja Católica Romana, ela passa a ter influência sobre os governantes dos territórios europeus. Então, os líderes católicos, né, daquela época da igreja, eles passam agora a ser considerados. Então, os governantes de determinados países passam a dar atenção àquilo que a igreja dizia. Então, se a igreja se posicionasse contra determinado assunto, aquilo muitas vezes era respeitado. Então, a igreja ela tinha uma influência no Estado, vamos dizer assim, né? Ela tinha uma influência no governo. Essa influência a igreja exercia naquele tempo. E agora, nesse momento, então, que tem também a implementação da figura papal, também sendo esse sucessor de Pedro, né? Ou seja, agora o Papa é aquele que também, assim como Pedro, que tem o poder das chaves do reino, né? E aí eles incorrem naquele erro da interpretação do texto que é bem conhecido, né? Aquele momento em que Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os filhos dos homens ser eu? Né? Aí começa, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, né? Aí Pedro, como sempre aquele cara que tomava frente e disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor dá aquela declaração, né? Não, e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas o entendimento da igreja católica, né, era o quê? Não, então é sobre Pedro, né? A autoridade está sobre Pedro, é ele que tem as chaves. Mas nós entendemos, né, diante desse texto, que é sobre a declaração de Pedro que o Senhor, então, entrega as chaves do reino, né? Sobre essa declaração, sobre essa fé. E não à toa que, alguns versículos à frente, o Senhor fala, olha, para trás de mim, Satanás, né? Então, eles passam a ter esse entendimento, que não, o Papa é alguém agora que tem as chaves do reino de Deus. É o homem que abre e fecha. É aquele que pode ligar e desligar. Então, é nesse período aqui, no período de aceitação da igreja. Esse período também é quando é constituído, né, ou é implementado a observância dos sacramentos para a obtenção da salvação. Então, para que alguém fosse salvo, era preciso que alguém observasse e praticasse os sacramentos. Quais são esses sacramentos? Batismo, confirmação, matrimônio, unção de enfermos, ordem, penitência e eucaristia. Então, olha só, aí, como a gente vai entendendo o período que isso está precedendo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é da reforma. Então, a gente vai ver, daqui um pouco, sobre o que a reforma, qual era o cerne, o seio de que a reforma estava, de fato, atacando, ou contradizendo, ou se inconformando. Porque nesse período aqui, então, para obter a salvação, você precisava obedecer e se atentar para os sacramentos. Essa era a condição. E aí, então, a Bíblia, nesse período aqui, ela deixa de ser a única fonte de autoridade. Ela passa a dividir a sua autoridade com o Papa e com o magistério dos bispos. Então, o que a Bíblia fala, eles nunca vão dizer assim, não, a Bíblia está mentindo nisso aqui, não. O que a Bíblia fala é verdade, mas também tem o que o Papa fala. Então, é como se colocasse o mesmo pé de igualdade, o peso, né, a autoridade. A Bíblia fala assim, mas o Papa também fala isso aqui. Não, mas o magistério, o conselho dos bispos também fala isso aqui. Entende? Então, olha aqui, duas coisas que passam a ser, então, fortemente atacadas, ou violadas, que é muito caro para a gente, que é a salvação, que é preciso fazer para ser salvo, né? E as Escrituras, a autoridade da palavra de Deus. Percebam, meus irmãos, que desde Gênesis, que a gente tem visto aí na série, há um esforço tremendo de Satanás para atacar ou colocar em xeque a autoridade bíblica. Já perceberam isso?
Foi isso mesmo que o Senhor disse? Porque ele sabe que se a nossa convicção sobre a autoridade bíblica ela for desconstruída, ele conseguiu ganhar território. Entende? É o que ele tem conseguido alcançar na mente de muitos liberais. Ah, não, isso aqui é um conto, né? Isso aqui não é literal, e por aí vai. Ah, não é toda a palavra de Deus, tem um acréscimo lá no livro, no Evangelho de Marcos. Não sei quantos já ouviram isso, né? Então, as estratégias de Satanás, desde lá do jardim, é atacar a confiabilidade, a autoridade da palavra de Deus. E é isso que está acontecendo de maneira muito forte aqui nesse tempo. A autoridade bíblica, que é a voz, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então essa autoridade ela passa a ser dividida. Ela passa a ser compartilhada. E ela não é mais única. Então é esse período que a gente está vivendo. E aí, nesse resumão, lembrando, se você chegou depois, eu disse aqui que a gente vai fazer um resumão rápido aqui, um supletivo de alguns minutos, né? Uma viagem rápida aí no trem-bala. E aí, a gente vai ter, então, após esse período, no início ali do século XV, século XVI, a reforma. Então, a gente vai ter agora, o que é a reforma? O desejo daqueles homens não era dividir a igreja, mas era, de fato, corrigir naquilo em que eles estavam errados e equivocados. Na verdade, eles nunca quiseram sair, mas eles queriam, de fato, trazer de volta, voltar às origens do que era realmente o cerne da fé cristã. Então, a gente tem o período da reforma. Eu sei que Martinho Lutero, ele é um símbolo da reforma, mas é importante destacar que ele não promoveu a reforma sozinho, e que não começou nele. Tiveram outros homens, que nós chamamos no período aí de pré-reformadores, nomes conhecidos como John Wycliffe, John Hus. Então, foram homens que já começaram a esboçar essa luta contra tudo aquilo que estava sendo disseminado e ensinado pela igreja, sobre em que estava baseado a fé da igreja naquele tempo. Então, esses homens começam também esse movimento. Pode começar essa pré-reforma até antes, né? Desde lá de Atos, né? Onde foi tomando consistência a igreja, onde tinham homens que defendiam a fé, né? Os apologetas. Então, a gente pode buscar desde lá, e esses caras já eram os pré-reformadores. Mas quando chegar lá, passou por Melanchthon, quando chegou no Martin Lutero, no Wycliffe, no Hus, já chegou uma coisa mais mastigada, né? Que tinha que ser, foi o tempo de ser resolvido ali, né? Eu entendo que o que você está dizendo é que, de fato, parece que a luta da igreja, desde aquele tempo, é sempre de promover um ensino verdadeiro e combater falsos ensinos, né? Naquele tempo, ela precisava fazer isso contra o judaísmo, é verdade? Mas agora, André, já se tratando da reforma, é contra o quê? Os ensinos da Igreja Católica, da igreja institucionalizada. E uma coisa, não sei se vocês perceberam aqui, eu vi essa semana de um amigo, ele disse, não, eu respeito, né, a Igreja Católica, que foi a primeira igreja. E a gente viu aqui pela história que não é a primeira igreja, mas ela é fruto do momento em que a igreja ela passa o quê? Se institucionalizar, que ela adere, né, aquele conjunto de interesses ali junto com o Estado. Ok? Então, nesse período aí da reforma, né, nos seus impactos, uma outra contribuição muito boa, né, que foi a invenção da imprensa, com Gutenberg, não é verdade? Então, isso facilitou com que aquilo que esses pré-reformadores e reformadores começaram a perceber, a entender, né, o próprio Martinho Lutero, né, que o choque dele se dá ali, quando ele institui lá, ele prega lá as 95 teses, ele nem convertido não era ainda. Olha isso, hein? Mas ele já conseguia perceber as incoerências com a palavra de Deus. E aí, estudando lá o texto de Romanos 2, se não me engano, 8, né, é quando parece que se dá a conversão dele, né, que é o cerne da reforma, né, a salvação por meio da fé, a justificação por meio da fé. Que é dito no Antigo Testamento, aí Deuteronômio 2:4, né? Aí ele só repete e fica lá registrado em Atos 17. Isso, então, é esse momento. Então, a gente vai ver que a reforma... Deuteronômio não, tá? Vou lembrar. Pode olhar aí. Desculpa.
Quer ler para a gente? O que diz lá em Abacuque 2,4? O justo viverá pela fé. Ah, A tá. citação assim que o Martinho Lutero, na realidade, ele fala, recita o Antigo Testamento. Aí onde fica registrado em Romanos. Romanos 2,18. 1,18? Então, a gente vai ver que a reforma ela é uma inconformação com duas situações importantes: salvação e também a eclesiologia. Né? Então, a maneira de ser igreja, 1,17, a maneira de ser igreja foi algo que trouxe uma inconformação naqueles homens e também as questões a respeito da salvação. Então, isso tudo é como se fosse a cereja do bolo para a reforma, né? Então, toda a prática da igreja naquele tempo ali trouxeram isso. Aí, como eu disse, né, ícones da reforma, a gente tem, vamos lembrar que a reforma, ela se dá em solo europeu, seu início ali, onde ela fica, tem uma notoriedade maior, mas ela se espalha. Então, a gente tem o início ali, o mais marcante, na Alemanha, com Martinho Lutero, mas a gente também teve as outras reformas em outros países, como exemplo, na Suíça. Então, na Suíça, a gente tem dois nomes importantes, que é Zwinglio e João Calvino também. Eles fizeram parte de momentos importantes de reforma na igreja lá na Suíça. E é nesse momento também que surgem, esse nome aí vocês vão ouvir muito, ou já ouviram, quando estiverem estudando história dos batistas, né? E é nesse momento que surge um grupo chamado de Anabatista. Os anabatistas eram discípulos de Zwinglio, mas, olha só que interessante, né? Eles eram até chamados de reformadores radicais. Por que eles eram chamados de reformadores radicais? Porque eles defendiam o batismo somente após a conversão. E uma outra coisa que eles defendiam, a separação do Estado e a igreja. Então, esses aqui, que eram discípulos de Zwinglio, lá na Suíça, ainda tinha coisa ali, porque assim, a reforma, irmãos, ela não foi de uma vez só. A igreja ela foi se reformando, né? No sentido de que questões cruciais e depois começou a ter os pormenores. E esses pormenores começou a trazer algumas divisões, que a gente vai chegar daqui a pouco, que é o meu objetivo, da onde, de fato, a gente pode ter como um marco, como a origem dos batistas. Então, esse grupo aqui dos anabatistas, por que eu disse que esse grupo vai estar sempre nas nossas leituras sobre a história dos batistas? Porque a gente é confundido com eles. Alguns alegam que a gente surgiu dos anabatistas. Pode falar, Roberto. Esses anabatistas, eu já li uma coisa sobre. São os mesmos puritanos? Quando fala, puritanos e anabatistas, ou são diferentes, grupos diferentes? Não, então, é da mesma época. A gente pode pensar que, assim, os puritanos, né, foi até um termo pejorativo que deram para eles, né? Porque eles faziam parte, assim, do mesmo momento ali, mas era um grupo, assim, mais radical. Todos eles buscando a pureza da igreja, por isso os puritanos, né? Mas eu vou falar dos puritanos mais à frente, quando a gente estiver falando dos separatistas ingleses. Que aí aqui ainda não é o momento dos puritanos, não, mas são esses grupos anabatistas. Então saiu lá, os discípulos de Zwinglio, saíram, os caras eram tidos como radicais, porque não, batismo é só após conversão. Outra coisa, não tem que ter esse negócio de a igreja estar junto com o Estado, não. Isso aí, Roberto. Isso acontece hoje nas igrejas, né? Por isso que tem essa diversificação de denominações. A minha suspeita só, Roberto, é que hoje as motivações não são as mesmas dessa turma de antigamente. As motivações hoje talvez seja outra. Às vezes, uma insubmissão, né? Uma vaidade, não é isso? Porque quando a gente olha, eu não estou dizendo que assim, então parou, só que é difícil hoje, no mundo que a gente vive, né? Na sociedade que a gente vive, a gente ter pessoas com esses mesmos anseios aqui, com as mesmas aspirações. Então, aqui era muito válido, eles estão aqui lidando com situações da palavra de Deus, não. Primeiro você crê, depois é o batismo, né? Então, tem esse grupo aí. Mas eu só tenho essa suspeita, que talvez assim, as motivações, elas talvez não sejam as mais, como posso dizer assim, mais válidas ou sinceras, sabe? Eu acho que hoje há muitos outros motivos, né?
ao ponto da gente ver uma igreja do lado da outra. Eu já vi lá uma do lado da outra e uma de frente. Entende? Então, tem alguns motivos aí que são aí, que não são louváveis, né? Mas o que você falou é isso mesmo, Roberto. É um grupão, porque eu falei, é o primeiro choque, né? Então, separa da Igreja Católica Romana. Mas não foi perfeita, não foi completa. Ainda ficou naquela... Tem mais coisa. Então, vamos aqui. Você vai nesse de... Como se fosse aperfeiçoando, né? Você vai melhorando o negócio, né? Também. Porque o governo nunca quer peitar, não sei, em alguns países que está tendo uma perseguição ferrenha, né? Mas não querem peitar as igrejas, né? As denominações, as igrejas, para não ser taxado como, né, que são contra o Evangelho de Cristo. E quando eu estava falando isso aqui, em algum momento assim, a mente de vocês se remeteu à atualidade? Quando eu falei essa questão da relação da igreja com o governo, não sei se a mente de vocês foi transportada assim, poxa, eu estou vendo alguns pontos de similaridade aqui, né? Porque às vezes é esse apelo dos evangélicos, não, tem que ser a denominação, tem que ser cristianismo, né? A denominação evangélica tem que ser a do governo e tal. Então, nem sempre essa aproximação, né? Esse mar calmo, pelo histórico, não fez muito bem para a igreja. Né? Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser perseguida, ok? Mas a gente percebe aí os perigos da gente estar... É o que a gente tem, né? Não tem bancada evangélica. Gente, para mim isso aí é um absurdo. Né? Um absurdo. Você não pode ter secções e de interesse. Não, porque eu sou negro, tem a bancada negra, então vou zelar pelos... Bom, mas enfim, não é... Mas vocês entendem? O perigo de que os irmãos passaram naquele tempo e que esses homens começaram a perceber, olha, isso não está bom, não. Isso não está correto. E talvez, como o André disse, talvez eles voltaram lá para trás e, olha, não era assim no início. Vamos voltar aqui às origens. A igreja nunca teve andando colada. Ela contribui. Né? O Gustavo vai falar mais sobre isso nessa questão da liberdade religiosa. Ok? Então, mas é isso, Roberto. Foi melhorando. Então, eu falei na Suíça, né? Falei desse grupo Anabatista, guarda esse nome aí, porque por vezes estavam dizendo assim, não, os batistas surgiram dos Anabatistas. Olha, a gente tem alguns pontos similares, mas não foi daí que a gente saiu. Tá? Nosso negócio, nossa fonte não é os anabatistas, porque depois vão ter alguns erros, né? Algumas incoerências dos anabatistas. Se eu não me engano, é John Smith, se eu não me engano, mas eu não vou aprofundar muito aqui na história, mas eles vão dar umas caneladas aí para frente, e por isso que a gente não... É o fato de que a gente não se assemelha a eles, ok? Bom, então, nesse período aqui eu falei da Suíça. Aí tem uma reforma também... uma outra coisa que os anabatistas não faziam, né? Eles não aderiam ao serviço militar, né? Acho que é por isso que eram radicais, né? Então, batismo só depois de conversão, separação governo, Estado e igreja, e olha só, a gente não vai para o serviço militar, não. Aí eu não sei as motivações, né? Vocês não queriam morrer. E aí tem uma outra reforma na Escócia. Um outro nome bem conhecido é John Knox. Então, foi a referência, né? Foi um ícone da reforma escocesa. Estão vendo como é que vai espalhando o negócio? Alemanha, Suíça, Escócia. A reforma ela não ficou num lugar só. Ela não é só de Lutero lá na Alemanha. Não, ela foi se alastrando, foi tomando proporções continentais. Alguns historiadores defendem que foi pipocando na mesma época. Não só na Alemanha, mas foi pipocando na Inglaterra, na Holanda, na Escócia. Isso. Mas foi pipocando ao mesmo tempo, só que ficou conhecida com Martin Lutero. Acabou sendo meio que seguida, sabe, André? Porque um exemplo, a gente pega a reforma, 1500, né? 1517, não é isso? A gente vai pegar lá o início dos batistas, lá, que a gente vai chegar nesse país de onde a gente saiu, lá para 1600 e pouco, entendeu? Então, foi seguidos, né? O negócio vai avançando. Assim como a gente, um dia, a gente foi alcançado aqui, o movimento batista no Brasil foi alcançado pelos americanos. E a gente sabe que os americanos são fruto do quê? Do movimento inglês. Ok? Parece que foi rápido, mas, caramba, de 100 e poucos anos. É igual esse início que eu falei lá, né? Dos primeiros séculos da igreja. A gente está falando de 4 séculos. Entende? É o que você falou, é igual a impressão que a gente tem em Gênesis, né? A gente, nos primeiros capítulos, parece que, nossa, gente, mas demorou...
É isso aí, é muito tempo, né? Mas é a ideia de condensar isso aqui. Aí, outras nações onde explodiram a reforma, como o André falou: Holanda, Polônia, Hungria, Escandinávia e França. E a França tem uma particularidade aqui, porque é daqui que surgem aqueles grupos dos huguenotes, né? E a França voltou atrás. Depois desse massacre, teve um massacre chamado Massacre de São Bartolomeu, que dizimaram os huguenotes. Aí a França, né, eles voltaram atrás, eles apostataram da fé, né? Então eles deram um passo atrás sobre a sua fé protestante, né? Porque é no período da Reforma, então, que a gente passa a ser conhecido como os protestantes, porque a gente protestou, reivindicou situações, né, modus operandi da Igreja Católica, ok? Bom, aí a gente vai chegar onde eu queria. O slide está certo, está ali ainda. Que a reforma, ela chegou... Obrigado, Roberto. A reforma, ela chegou também na Inglaterra. E aí, da onde começa agora, tá? Se você não lembrar de nada que eu falei, não tem problema. Mas é daqui que é o marco para os batistas. Então, na Inglaterra, que começa, então, surge a primeira igreja parte da Igreja Católica, que é a Igreja Anglicana. Ok? Então, ela é a primeira que sai nesse protesto, né, nessa reforma protestante. O primeiro que sai são os anglicanos. Só que os anglicanos, aquele mesmo lance, Roberto, ainda não estava perfeito o negócio, porque ainda tinha muita mistura, Mariel, como você disse aí, de catolicismo, protestantismo, sabe aquela saladazinha? O negócio não estava bom, mas foi o primeiro passo. Não é o que estão dizendo por aí? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então, assim, foi o primeiro passo, mas ainda não estava legal. Aí que surge, Roberto, essa turma aí que você falou, os puritanos, que foram, assim, chamados de maneira pejorativa, né? Por quê? Por que puritanos? Porque eles tinham o desejo de purificar a igreja estatal. Olha só, na igreja anglicana, a igreja continuava tendo relação com o Estado. Perceberam? Ainda não tinha rompido essa vertente de relação com o Estado. Não tinha rompido. Então, ela tinha essa mistura, tinha esse resquício do catolicismo e tinha algumas outras coisas do protestantismo. Ok? E aí os puritanos disseram, não, espera aí, os puritanos ingleses, não é isso. Ainda precisamos fazer alguma coisa aqui para o negócio ficar bom. Né? E aí aonde são também, nesse tempo aqui, são conhecidos como os separatistas ingleses. Por que separatistas? Porque eles agora querem, entendem que precisam ter uma igreja separada do Estado, a parte ainda da igreja anglicana. Então, começa aqui, meus irmãos, é aqui que começa, né, a origem dos batistas e até dos congregacionais, com esse grupo aqui, o grupo dos separatistas ingleses, ok? Então, a gente chegou nesse tempo, falei um pouquinho da reforma, né? Não deixei de falar de reforma em outubro, olha aí, cobri uma agenda, né? Mas agora com essa perspectiva e esse olhar para a denominação batista, ok? Bom, agora a gente vai entrar no que é, de fato, talvez o cerne aí, o propósito da aula. Vou falar primeiro um pouquinho sobre identidade e depois eu vou falar sobre os distintivos batistas, ok? Eu vou começar, meu amigo e irmão ali, Gustavo, vai concluir. Primeira coisa, falando sobre identidade, quero contar um caso aqui rapidinho para vocês. Eu tenho um amigo, ele é tricolor, né? Tricolor roxo e tal. Ele é um cara muito bom de persuasão, assim, né? Eu lembro que eu, com 7 anos, ele quase me fez mudar de time, cara. Eu não entendia nada, assim, de futebol, né? Eu cheguei em casa, meu irmão falou assim, não, cara, agora eu vou ser fluminense. Meu irmão, rapaz, que asneira é essa? Está dizendo, não, cara, que meu amigo lá, ele falou isso e aquilo. Eu falei, rapaz, deixa de ser bobo, tu não conhece nada mesmo. O time dele foi para a 3ª divisão, meu irmão começou a me contar o outro lado da história, né? Eu falei assim, não, então eu não vou mudar, não. Aí eu voltei no outro dia debatendo com ele na escola, né? E aí ele casou com a esposa dele, ela era flamenguista. Olha isso, hein? Pai flamenguista e tal. E ele é tão bom, eu falei que ele era bom de persuasão. Ele é tão bom que ela hoje é tricolor, até tatuagem do Fluminense ela tem, cara. Olha só. Por que eu estou contando essa história? Porque essas situações têm muito a ver com a nossa identidade. Percebe? Como eu disse lá no começo da aula, existem questões secundárias da fé, mas que o fato de serem secundárias, elas não deixam de ser importantes por isso. Então, tem acontecido recorrentemente comigo, tá?
Então eu pergunto, você está congregando? Eu disse, não, eu estou congregando na comunidade batista em Itaboraí. O que é lá, né? Eles querem saber. Aí, normalmente, o nome comunidade já leva a turma a pensar que é neopentecostal, né? Como é que é? Eu falei, não, é uma igreja batista com eclesiologia batista. Inclusive, por vezes, tem que falar assim, olha, ela é batista com muitas outras que dizem batista. Né? Então, é uma igreja com eclesiologia batista. Né? E a gente tem essa maneira aqui, a gente tem essa liturgia, a gente entende liderança dessa maneira. Então, você consegue dar testemunho daquilo que é a sua identidade denominacional, daquilo que você crê. Porque, na verdade, é importante que eu saiba por que eu sou batista e não sou católico. Por que eu sou batista e não sou congregacional? Por que eu congrego numa igreja batista e não numa igreja presbiteriana? Vocês entendem? É importante a gente saber disso. A gente entender o que a igreja crê, né? Quais são os distintivos, e se de fato faz sentido. E aí eu citei essa história por quê? Então, essa minha amiga, para ela não fazia muito sentido ser Flamengo. Ela era, porque o pai era, algum motivo. E talvez ali, de fato, naquele momento, ela encontrou sua identidade. Não, ela seja muito autêntica, né? Eu sou tricolor. Né? Talvez antes... Hã? E talvez isso, né, ou essa falta de conhecimento, talvez ela não sabe de fato o que é Fluminense, brincadeira. Mas essa falta de conhecimento dela, talvez do time que ela torcia, é um exemplo bem pobre aqui, tá, meus irmãos? Mas eu sou ruim de aplicação de exemplo, né? Estou tentando melhorar. Mas é isso, diz muito a ver com a sua identidade. É importante a gente saber entender a nossa identidade. E aí, tem assim, 3 abordagens que a gente diz sobre abordagens de um batista. E você pode, conversando com qualquer um outro aí, você vai talvez ver que essa pessoa que congrega numa igreja batista, ela vai apresentar uma daquelas 3 características ali, tá? E eu vou falar com vocês agora. A primeira abordagem é o que a gente chama, é o perfil do batista por condicionamento. O que é um batista por condicionamento? É aquele que desfruta de uma herança familiar. Eu nasci, né, num lar em que meus pais congregavam numa igreja batista e eu sou batista. Então, essa é uma característica de um batista por condicionamento. Tem um outro caso também. Olha, eu nem sei porque eu sou batista, mas eu estou tanto tempo aqui nessa igreja que eu sou batista porque eu estou tanto tempo aqui. Inclusive, sobre esse perfil aqui de batista, um pastor americano chamado Robert Lee, ele contava uma piada, que esse tipo de batista aqui é o seguinte: eu sou batista, nascido e criado batista, e quando morrer serei um morto batista. É esse perfil aqui de batista, entendeu? É por condicionamento. Ele nasceu batista, foi criado no ambiente batista, e quando ele morrer ele vai ser um morto batista, né? Ele é batista por isso. Tem um segundo grupo, que é o batista por conveniência. Vocês vão entender por que é batista por conveniência. Por quê? Bom, o perfil dessa pessoa geralmente é assim: ele é comprometido com a membresia e com a sua participação local na igreja. Ele é alguém comprometido com a sua igreja. Mas ele é alguém que ele poderia facilmente ser um metodista, um presbiteriano ou um pentecostal. Mas como ele gosta da igreja batista a qual ele faz parte, ele é batista. Pelo menos por enquanto. Perceberam? Esse é por conveniência. Olha, eu gosto tanto da igreja que eu congrego, e ela tem o nome de batista, eu sou batista. Mas eu não vejo problema, poderia ser metodista, presbiteriano, poderia ser de alguma outra. Se eu gostar de uma outra igreja que seja metodista, por exemplo, eu mudei de cidade, cheguei lá e nossa, eu fui muito bem acolhido numa igreja metodista. Gosto muito daquela comunhão, então eu vou ser metodista. Perceberam? Esse aqui é o batista por conveniência. E aí tem o terceiro grupo, que é o batista por convicção. E esse aí é o seguinte: aquilo que ele acredita se identifica com aquilo que historicamente os batistas acreditam. Eu lembro que no começo da caminhada, eu dizia assim, até alguns irmãos falavam, né? Cara, sempre tem aquela pergunta: se não fosse batista, seria o quê? Eu falava assim, cara, acho que eu seria assembleano. Raiz, né? Raiz, acho que eu seria assembleano. Aí de um tempo para cá, eu falei assim, não, acho que se eu não fosse batista, eu seria presbiteriano. Acho que eu saí do fogo para o gelo, né? Eu seria presbiteriano. Mas aí hoje eu digo assim, não, eu não conseguiria ser nenhuma outra igreja que não tivesse os princípios batistas. Porque hoje eu entendo que eu sou um batista por convicção, porque aquilo que eu acredito é o que os batistas historicamente acreditam. E aí vai envolver um monte de coisa, como eu dei exemplo aqui de batismo, a questão das ordenanças e por aí vai. Bom, e esse tipo de batista aqui, que é o por convicção, ele até se uniria
a um tipo diferente de igreja apenas se decidisse que a outra igreja representa melhor o seu entendimento de verdade bíblica. E aí eu quero fazer um parênteses e dar um testemunho pessoal. Então, eu em algum momento fui um batista por condicionamento, né? Foi onde eu me converti e tal. Passei a ser um batista por conveniência. Poxa, eu estava ali, né? Então foi ali que eu fui enviado para o seminário e tal. E hoje eu tenho muita segurança que eu sou um batista por convicção. Então eu saí de uma igreja denominação, por esse motivo aqui, porque eu entendi que a CBI, aquilo que ela acredita, tem muito mais a ver com o que eu acredito da eclesiologia batista. Perceberam? Entende? Então, hoje eu tenho... Por que eu deixei a igreja que era batista? Porque eu entendi que a igreja que eu estava, ela perdia algumas coisas do que é a essência de ser um batista. E aqui, por mais que talvez muitos de vocês aqui estão assim, rapaz, era isso tudo, e eu nem sabia que eu era batista assim, né? Mas essa igreja tem uma eclesiologia batista, né? Ela comunga daquilo que, historicamente, os batistas sempre acreditaram. Então, esse é o batista por convicção. Bom, eu não quero tomar conhecimento ou saber qual desses 3 modelos que você é, mas eu quero te dizer que é algo importante para você pensar. Eu acho que é válido. Né? Espera aí, eu estou nesse negócio aqui, mas o que acredita? Né? Por que eu sou? Eu acho importante. Né? E aí, se você quiser, eu não trouxe os livros, eu vacilei, né? Mas depois, qualquer coisa, eu boto a foto lá da capa, mas tem livros bons da editora Pronobis, né? Que ela está fazendo esse resgate de trazer, de fato, essa herança batista. Porque talvez o que você conheça hoje como uma igreja batista, eu não quero te assustar, mas talvez não seja. Né? Talvez é o ponto em que ela chegou, mas a raiz, historicamente, estão longe. Quer ver um exemplo? Soteriologia. Né? Hoje há-se uma resistência à soteriologia calvinista, no meio dos batistas. Mas eles não conhecem a história. Porque o primeiro grupo que chega aqui no Brasil, lá em Salvador, ele subscreve uma confissão, que é a confissão de New Hampshire. E aqueles missionários americanos eram de soteriologia calvinista. Então, como é que foi o início dos batistas no Brasil? Eles eram o quê? Calvinistas. Percebe? Então, como que isso que parece ser secundário, quando ele vai se perdendo ao longo da história, vai levando o povo ao engano. Então, já não, batista não é... A origem, batista raiz, soteriologia calvinista. Batista raiz subscreve confissão de fé. E, olha, eu tenho a oportunidade de estar em algumas igrejas batistas, né, pregando tudo, e quase nenhuma delas observam isso, meus irmãos. Então, a falta de conhecimento um pouquinho da história, olha o quanto que prejudica, né? A falta de entendimento da sua percepção da identidade, isso leva a gente a cometer alguns equívocos e alguns erros, ok? Então, agora eu vou para algumas convicções práticas dos batistas. Convicção não é de agora, é desde do início, né, dos batistas. Ele observa o quê? Catecismo, né? Ele adota catecismo para si. O que é um catecismo? Ele é um esboço da fé. E os catecismos surgiram no intuito e com o objetivo de ensinar crianças. É um esboço da fé para ensinar as crianças, os filhos dos crentes. Então, essa prática de adotar catecismo não é de agora. A gente tem um catecismo que a gente lê na nossa ordem de culto, não é? Então, talvez, se um colega meu batista chegar aqui com o catecismo, né, vai achar que é algo novo, mas é uma prática já antiga. Parece que é católico. É muitos termos, né? Como catequese, né? São termos que acabaram ficando só como simbologia católica, não é? É um ensino, né? E aí a gente tem exemplos, né, como o catecismo ortodoxo, né? Esse catecismo ortodoxo foi o primeiro, ele é uma revisão do catecismo de, não sei se eu vou saber falar, né, Hildeberg, não sei se é assim que fala. Um outro ponto, uma convicção prática no meio dos batistas, né? Confissão de fé, como eu disse anteriormente. O que é uma confissão de fé? É aquilo que alguém acredita. São descrições do que alguém acredita. E a primeira confissão de fé dos batistas ela é datada em 1644. E depois a gente tem uma segunda confissão de fé, que é de 1689. Na verdade, ela começa a surgir ali em 1670 e pouco, mas ela fica oficialmente conhecida como 1689. Essa é uma das mais famosas confissões no meio batista. A gente costuma falar a confissão de 1689. E essa confissão de fé batista de
689, ela se apoia, ela revisa a primeira, de 1644, mas ela se apoia também em alguns pontos da Confissão de Westminster, né? Mas quando diz a relação dela com o Estado, aí ela se apoia na Declaração de Savoy. E foi assim que foi constituída a Declaração de 1689. Inclusive, a confissão é uma confissão que a CBI também subscreve. Não é isso, Gustavo? É uma confissão que a CBI. A gente tem duas confissões aqui, né? Para ser membro, se eu não me engano, só New Hampshire, mas talvez para a liderança, para o presbitério, a confissão de 1689. Fala, Roberto. 689. De Londres, isso. Isso aí. Agora, toda a Igreja Batista Reformada, essencialmente, ela é calvinista. Olha, Os 5 pontos do calvinismo, não? Ou não tem... olha que legal você falar isso. Olha que legal. Olha que legal. Duas questões. Perceberam que, no longo da história, os batistas surgiram da Reforma? Então, aí é só uma observação, tá, Roberto, que eu quero levar vocês a pensar. Dizer Igreja Batista Reformada é uma redundância. Percebe? Eu não preciso dizer que uma igreja batista é reformada. É claro, por causa do momento que a gente está hoje, por causa dessa mistura, né, que se perdeu essa identidade, alguns botam lá reformado. Mas a gente entende que eu não preciso dizer que sou um reformado para dizer que sou um batista, porque o batista, originalmente, ele é um reformado. Ele teve as suas origens da reforma. Agora, tem uma outra questão, Roberto, que eu só fui descobrir isso depois, né? Alguns ainda pensam assim, tá? Colegas pastores pensam assim. Ah, não, eu sou reformado. Por que você é reformado? Porque eu sou calvinista. Aí tem uma outra separação. Você pode ser calvinista e não ser reformado. Porque para ser um reformado, você precisa, como você disse aí, subscrever uma confissão. É um dos pontos. Você precisa observar o princípio regulador do culto. E tem um monte de colega meu que é calvinista, diz que é reformado, mas na igreja dele não observa o princípio regulador do culto, não subscreve nenhuma confissão. Com todo jeitinho a gente vai falando, olha só, você é calvinista, né? Sua soteriologia é calvinista, mas você não é reformado. Aham. Consegue sobreviver lá? Porque lá é Meca dos reformados, São José dos Campos. É? Mas tem o lado arminiano mais aflorado do que o calvinismo. É mesmo. Eu fico meio bolado. Mas, Léo, é um conflito, assim, sabe? A pessoa dizer que é reformada, ela tem mais a ver com o Cinco Solas, né? Do que com o calvinismo. O Cinco Solas veio ali no mundo da reforma. O calvinismo veio depois. Inclusive veio depois que o calvinismo já tinha morrido. Sim. É porque, até assim, você balizar e dizer assim, o que é um reformado? Né? É até um pouco difícil. Não, a reformada entende-se que vem do ensino da reforma. O ensino que originou a reforma ali, quando sistematizou a reforma, foram os Cinco Solas, né? O calvinismo vem depois, né? Depois de 200 anos depois da reforma. Para ser calvinista, né? Você tem a soteriologia calvinista, mas a pessoa pode ter a cosmovisão diferente do calvinismo e de outras áreas. Eu acho Porque vai muito além dessa teologia. Ô, Léo, eu particularmente acho que essa lei não é nossa, porque o próprio Armínio saiu de dentro do calvinismo. E aqui assim, a ideia, né? Não, mas aí Ele veio e mas os alunos ensinavam que era coisa do ensino deles. Mas aí a pessoa fala que o Lutero era católico. Mas a ideia é isso, né? Então, da gente pegar e entender, né? Então, assim, o Batista é reformado? É reformado. Ok? Hoje, assim como no sul dos Estados Unidos, né? Uma das convenções assim mais antigas, né, e famosas, você vai ter, dentro da mesma convenção, você vai ter gente com soteriologia calvinista, soteriologia arminiana, ok? Mas não é isso que vai definir se, de fato, ela é uma igreja batista, né? Mas dizer aí que é reformado, a gente entende que é uma redundância, não precisa, né? Mas eu entendo porque que muitas igrejas colocam esse título na placa para que as pessoas entendam, olha, e automaticamente, quando você fala assim, reformado, quem entende, vai pensar que, opa, então ali observa o princípio regulador do culto, ali subscreve uma confissão de fé, entendeu? Então, confissões de fé. E aí, por último, né, que eu citei aqui, a confissão de New Hampshire, né, que ela é a de New Hampshire, ela é como se fosse a declaração doutrinária dos batistas brasileiros, né?
ela tenta, o que eles fizeram nos Estados Unidos é para que pudesse conversar bem, tanto a turma de soteriologia calvinista e de soteriologia arminiana, para que pudesse ter todo mundo no mesmo grupo. Aí sai, então, a declaração, a Confissão de New Hampshire. Né? Ela é como se fosse uma síntesezinha mais branda da de 1689. Ela vai abordar menos temas ali, né? A grande questão é que eu acho que os batistas eles sempre teve arminiano no meio batista. Isso aí já na Inglaterra já tinha os arminianos, né? Você vê que o próprio Spurgeon brigava pelo calvinismo, porque no meio dos batistas sempre tiveram arminianos. Isso aí sempre teve a ala calvinista e a ala arminiana, diferente dos presbiterianos, sempre foram calvinistas. Mas eu penso, Manel, que essa turma vem bem lá de trás, mas ela vem também na sequência depois, né? Porque o Spurgeon está bem depois desse tempo aqui, né? Então, ele combatia A origem dos batistas já tinha os arminianos. no começo você já lidava com isso, né? Mas, originalmente, quando a gente pensa, né, normalmente essa posição aqui na sua teologia, como você falou, né, ligado à questão dos 5 solas, né? Então, assim, é só para vocês perceberem que não é algo novo, é algo já antigo, mas que a gente perdeu com o tempo, né? E que hoje parece, aquela igreja CBI tem negócio novo lá, né? Fala catecismo lá, né? Pergunta catecismo, subscreve confissão. Olha só, isso já é lá de trás, né? E aí um outro ponto, né? Uma convicção prática. Os pactos, eu nem trouxe minha folhinha, né? Mas o que é um pacto? O pacto ele vai tratar como um crente, um membro da igreja, ele deve se viver. Quando a gente batiza aqui, né? Os irmãos tiveram que falar um pacto, né? Olha lá atrás do seu certificado, não sei se aqui na CBI tem, mas normalmente na igreja batista, quando você é batizado, atrás tem o seu pacto, né? Eu me comprometo, papapá. Então, é como o crente, aquilo que ele diz, como ele vai estar se comprometendo a viver a partir daquele momento, a partir do seu novo nascimento. E, por último, eu passei... tá ali. Registros eclesiásticos, ou seja, livros de ata. Então, o que são esses registros? Né? Eles são informações valiosas que relatam as crenças e práticas passadas. Olha só, se não tivesse lá atrás, na primeira igreja batista de Salvador, que foi a primeira igreja batista brasileira com membros brasileiros, porque a primeira é Santa Bárbara do Oeste, só que há uma discussão, porque a de Santa Bárbara do Oeste, a sua membresia eram de americanos. Então, eles consideram a primeira igreja batista em solo brasileiro, ou toda de brasileiros, né, a de Salvador. E o primeiro membro é um ex-padre, que foi batizado. Antônio de Albuquerque, Teixeira de Albuquerque, que foi o primeiro membro dessa primeira igreja batista de Salvador, era um ex-padre, né, brasileiro. Então, se não tivesse esses registros aqui, olha, subscreviam a Confissão de New Hampshire, olha, soteriologia calvinista, a gente não ia saber. Por isso que é importante, né? Parece coisa, bobeira, a gente está num momento tecnológico e tal. Você vê até o exemplo, a gente tira um monte de foto e revela pouco, né? Então, perdeu ali o aparelho, perdeu a conta, você não tem mais esse registro, né? Mas, comumente, os batistas eles vão preservar esses registros eclesiásticos, esses livros de atos. A gente tem aqui, né? Nossa Assembleia não tem ato que foi tratado, e aquilo vai para cartório, é registrado, não é isso? Então, isso também é uma convicção prática no meio dos batistas, ok? Por isso, Léo, que antes da gente fazer qualquer tipo de crítica, é bom a gente conhecer a história. Isso. Né? Porque às vezes a gente fala de uma coisa que não sabe nem de que está falando. Então, vai na história primeiro, dá uma olhada lá como que foi, né? Isso aí. Você compara, faz umas comparações entre alguns autores ali históricos e tira a sua conclusão ali, procura discutir aquilo com alguém. É bom. Isso que a gente está fazendo aqui é muito bom, meus irmãos. E é Né? uma oportunidade legal. Você está falando da Igreja Batista, mas eu não conheço outras igrejas batistas. Eu conheci 3 igrejas batistas. Mas eu nunca tive um momento assim da gente. Desse bate-papo, dessa clareza falando sobre a história da Igreja Batista. Eu penso como você, André. Eu penso que eu penso como você. Eu penso que a gente precisa valorizar momentos como esse, né? Talvez para alguns já pareça um assunto meio chato. Né? Minha esposa mesmo falou, poxa, você não podia levar outro assunto lá para imersão, não? Eu falei, não, peraí que tu ainda é batista por condicionamento, meu filho. Peraí que eu sou por convicção. Então, assim, mas é importante a gente parar, ter esses momentos aqui. Não, peraí. Daqui a pouco na igreja vai precisar tomar alguns rumos. Não, qual que é a nossa identidade? E o que mais afeta as igrejas hoje, meus irmãos, é uma das coisas, né? Uma falta de identidade. E quando tem essa falta de identidade, tudo que chega vai absorvendo e está tudo certo. Você vai, entendeu? Vai entrando, você vai, opa, tem um pouquinho ali, o irmão quer
quer isso, faz aquilo, vamos botando, aí você vai fazendo aquela mescla. Mas quando uma igreja tem uma identidade, não, é daquela maneira. Não é isso? Olha só, nossa liturgia é essa aqui. Ó, é dessa maneira. Ó, a gente crê, a liderança é esse perfil aqui. Poxa, vocês são ricos, nós somos ricos, né? E muitas vezes não sabemos disso. É muito bom você pertencer a uma igreja que tem uma identidade. E ainda assim, né, além de uma identidade, ela tem uma liderança crível. Tem uma liderança séria que, não, olha, tem líder aqui nesse negócio. Beleza? Agora, a segunda parte da aula, eu vou só falar o comecinho, acho que a gente vai ter um intervalo, né, Gustavo? E depois a gente vai voltar com o Gustavo. E agora, são os distintivos da Igreja Batista, né? Então, para de fato dizer, eu sou um batista, você precisa apresentar alguns distintivos. E são 5 distintivos. O primeiro, que é membresia regenerada. Isso aqui é a marca de uma igreja batista. Ela só aceita em sua membresia pessoas que deram, de fato, evidências da sua fé, de que confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador. E ela evidencia isso por meio do quê? Da sua vida, dos seus frutos. Por isso que vai ser comum em algumas igrejas o seguinte, chegou o camarada lá, não, estou vindo de outra igreja e tal. Beleza. Vai ficando aí, meu irmão. Vamos, né? E a gente vai lá e está observando aquele cara. Porque ele diz que é um crente, mas eu não conheço ele. Então eu preciso ter provas, evidências da fé que ele diz que professa. Então isso para os batistas é muito caro. E se chama membresia regenerada. Ok? E é por isso também que a gente só vai batizar pessoas também que conseguem evidenciar uma fé. Né, evidenciar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Teve o batismo aqui agora, aí meu filho quis vir para ver, né? Eu falei, não, vou lá te chamar na salinha. Ele veio, aí está lá olhando. Aí quando acabou, ele me cutucou e falou assim, ei pai, quando vai ser meu batismo? Eu falei, rapaz. Aí cheguei sofrendo, falei, pensei que ia demorar um pouquinho mais essa pergunta, né? Falei, olha, em casa a gente conversa, meu filho. Porque assim, é uma maneira que eu quero tentar de não desencorajar ele, mas para que ele, de fato, entenda quais são as implicações. Porque, será que eu não estou generalizando, tá, meus irmãos? Mas será que o Tito, com 7 anos, ele já consegue dar prova da sua fé? Será que já é suficiente? Não sei, é uma pergunta, tá? Eu conheço, sim, meu filho, mas será que para a congregação? Porque é a congregação que vai levar ele ao batismo, que vai atestar, né? Então, será que já? Né? E aí, em casa, eu falei, olha, vamos esperar mais um pouquinho, né? Eu dei um outro migué para ele lá, né? Poxa, eu gostaria muito de batizar, né? Então espera um pouquinho e tal. E ele aceitou. Então tá bom, pai. Mas isso faz parte de membresia regenerada. E até por isso que a gente não batiza crianças. Não batiza como a Igreja Católica, né? E não batiza também como os presbiterianos. Porque é preciso ser um resultado da sua profissão de fé. Não é o que a gente faz? Vou batizar e montar. Aí vem aqui e dá uma profissão de fé. Fala, Nogueira. Porque aí é uma outra aula, né? É a questão do entendimento dele acerca da aliança. Então, assim como a circuncisão representava lá no Antigo Testamento, ó, gente, eu estou sendo bem raso, tá? Se tiver algum presbiteriano, me perdoe se eu estiver falhando, porque eu estou só tentando ser uma síntese. Pode ser que tenha mais detalhe, e certamente tem, e eu não tenho tanto conhecimento. Mas agora eles entendem que o batismo ele substitui essa questão da circuncisão, da aliança. É por aí, Vinícius? Mais ou menos, né? Não? Ah, entendi. Você é por condicionamento, presbiteriano é por condicionamento, né? Aí depois o que acontece? Vamos dizer que o Tito fosse presbiteriano, a gente fosse, né? Aí batizava ele, mas aí com uma certa idade o Tito ia ter que voltar aqui e agora fazer a profissão de fé dele. Não é batismo, é só ele confirmar aquilo, o batismo dele. Então fica um pouco incoerente, porque como batista a gente acredita no quê? Primeiro vem a fé, a crença, e depois você é integrado na membresia. Perceberam? Então, respeito nossos irmãos aí, mas a gente não entende que é a melhor maneira. Ok? Então, membresia regenerada. Aí você vai falar assim, Léo, mas espera aí. Já vi casos que o cara ficou ali, a igreja, né, foi dando aquele tempo, o camarada ficou 1 ano para ser aceito na igreja e tal, e daqui a pouco o cara desviou, apostou toda a fé, e aí? Ok. Nós não conseguimos fazer uma malha como a do Senhor. Vai passar. Vocês devem ter tido casos aqui, não é? Vai passar. Mas aí entra o quê? Dentro de membresia regenerada, a disciplina bíblica.
Então, a disciplina bíblica, ela é um outro instrumento que o batista, ele usa para manter a pureza da sua membresia, para ter membros regenerados, não somente membros nominais, ok? Então, esses dois meios, né? Então, a aceitação à membresia ou batismo mediante a profissão de fé e, se houver algum desvio, alguma falta, você entra com a disciplina bíblica, que ela nunca é punitiva, mas ela é redentiva. O objetivo é trazer de volta. Agora, se esse espanar e resistir, ele vai só provar que ele não é um dos nossos, né? Que ele é alguém que você está resistindo à disciplina bíblica, que é amorosa, ok? Então, irmãos, esse é um conceito muito caro para os batistas, né? Se tratando da Bíblia, da palavra de Deus, é onde defende, né, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso aí. E é um texto muito conhecido, que os batistas usam como base, é Atos, capítulo 2, do 41 ao 47. Lembra lá depois da pregação de Pedro? Não tem apelo ali não, Tomás tem apelo, né? Mas Pedro prega. Depois que ele prega, a turma está assim, o que a gente faz? Arrependa os seus pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro houve o quê? A fé. Primeiro veio a crença naquilo que eles ouviram. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aí, assim, depois eles... Aí o texto vai dizer o quê? E foram acrescentados quase 3.000 almas à igreja. Perceberam? Primeiro, professaram a fé, se arrependeram e depois eles foram inseridos na igreja. Isso aqui também é algo muito importante, meus irmãos, porque, infelizmente, membresia regenerada passou a ser um sinônimo de falta de amor. É aquele conceito que as pessoas, eu sou membro daquela igreja ali, mas a liderança, meu irmão ali, Vinícius, tem nada a ver comigo, o que eu faço lá fora, tem a ver sim. Eu já disse aqui algumas vezes, o laço que nos une é muito mais forte do que o laço sanguíneo, é o Espírito Santo. Nós aqui somos irmãos. Então, agora, a tua vida tem tudo a ver comigo. E a minha vida tem a ver com você, sim. O que eu faço, a minha prática de vida, eu preciso prestar contas também a vocês. Nós somos uma família, né? E nisso, a gente tem que sempre zelar pela pureza da igreja. E a nossa postura aqui é Mateus 18, se houver um faltoso, eu vou chegar naquele irmão de forma amorosa, mas para recuperar aquele irmão. Porque eu tenho que lembrar que, em primeira instância, ele está desonrando o nome de Deus, o Deus que é santo. Em segundo, ele está desonrando também o nome da igreja. Okay? Então, isso foi deixado de lado, aí a gente tem esse evangelicalismo que a gente vive hoje, né? Estado do Rio de Janeiro, onde tem mais igrejas, né? Onde mais cresce o número de evangélicos, é o estado que tem mais corrupção e criminalidade. Talvez seja essa uma das razões. Ok, meus irmãos? Gustavo vai continuar com os outros distintivos após o intervalinho, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Ficou muito confuso, muito corrido? Deu para entender um pouquinho? Já vai dar para você sair pensando mais ou menos qual tipo de batista que você é, né? Tomara que o pessoal depois fale, pastor, não sabia que a igreja era negócio de batista, não, vou sair fora, né? Mas que a gente continue crescendo nisso, né? E nesses distintivos que são caros. Aí eu só quero ler uma coisa aqui no final, que é interessante. Olha só. Ainda vão ter mais 4 distintivos aí que o Gustavo vai falar. Mas onde quer que você encontre esses distintivos afirmados, também encontrará uma igreja batista, mesmo que essa congregação não se identifique como batista. Olha que interessante isso. Participe de diversas redes de ministério com igrejas não batistas e até mesmo afirme não ser denominacional. Vamos dizer que aqui fosse uma igreja. Igreja de Itaboraí, um exemplo, não tivesse o batista no nome. Mas se a CI, né, ela preservasse esses distintivos aqui, ela ainda seria uma igreja batista. Perceberam? Porque não é só a placa, não é a convenção que ela está rolada. Infelizmente, isso se perdeu. O que vai dizer se uma igreja é batista é a observância desses 5 distintivos. Gente, isso é tão assim, vocês não têm ideia de como isso se perdeu. Estava numa reunião cedo, numa ordem de pastores batistas, que nem eles não têm esse entendimento. Aí acha que não, eu sou batista porque eu tenho uma carteirinha que na placa da minha igreja está. Não, ser batista é observar esses distintivos aqui. Ok, meus irmãos?